is down, what's left is right. Fala pessoal, estamos de novamente mais um Varejando, o nosso podcast da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. Hoje, uma terça-feira gelada, dia 13 de agosto, estamos aqui novamente para conversar e falar sobre as principais notícias da última semana. Estou aqui eu, Vinícius Coelho, e o nosso outro diretor, Juliano Russo. Bem-vindo, Juliano, boa noite. Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bem? Muito frio por aí? Cruel. Vamos lá. Então, começando aí, acho que uma das principais notícias para a gente começar seria sobre o Dia dos Pais, né? Acho que domingo agora, mais uma data muito importante para o varejo, né? Movimenta bastante coisa, bastante produtos, fabricantes, varejistas no geral. Então, começando com esse tema, Juliano, o que você trouxe para a gente aí sobre o Dia dos Pais? Bom, Dia dos Pais, né, há 2 dias atrás, realizado, né, domingo, dia 10, e apesar da pouca distância, já tem alguns dados aí de performance oficiais. O ICVA, que é o Índice Cielo do Varejo Ampliado, ele já mediu e conseguiu constatar um crescimento versus o ano passado. O varejo, de modo geral, cresceu 5,5% versus o ano passado. E isso é muito bom. Algumas categorias que tiveram mais destaque nesse crescimento foram móveis elétricos e comércio, cosméticos e higiene. Mas não é só isso, não. Tem 2 vieses que chamaram a atenção nessa performance. Um crescimento do varejo físico de 5,5%, como eu falei, versus um crescimento de apenas 4% no varejo online. Então, diferente do que vem acontecendo durante o ano, que o varejo online tem ganhado uma fatia aí de share do canal tradicional, nesse Dia dos Pais aconteceu o inverso. E, potencialmente, isso se deu por causa do hábito específico deste ano de incremento das compras para Dia dos Pais nos super hipermercados, também medido pelo ICVA. Nos super hipermercados, o incremento de vendas foi de 12%, versus os 5,5% do varejo em geral. Somado a isso, uma andada de lado de bares e restaurantes, por exemplo, especula-se, com base muito nesses números, que esse foi o Dia dos Pais mais caseiro que aconteceu nos últimos anos. As pessoas consumiram mais no varejo, consumiram mais em super hipers, e fizeram os seus encontros, as suas refeições, as suas comemorações de Dia dos Pais em casa. Isso é muito interessante. Não sei se é uma tendência, primeiro Dia dos Pais, que há esse viés, né? Mas pode mostrar uma tendência. Assim como a gente vem falando aqui toda semana, o hábito de consumo, seja em qualquer uma das categorias que a gente vem falando, tem mudado muito, né? E pela primeira vez você tem um movimento de bares e restaurantes de andada para o lado, ou seja, colocando inflação aí de um ano para o outro. Pode ser até que eles tenham tido uma performance inferior ao ano passado, mostra que o pessoal está comemorando, mas está comemorando em casa. Bastante interessante isso daí. Tem razão, exatamente, são números impressionantes, né? Realmente, você vê aí supermercado e hipermercado aí, né? 12,2%, se for ver em números movimentados em valores reais, está falando de 2,3 bilhões. Então, muito no dinheiro. Total aí de 8,12, né? Que movimentou essa categoria aí no setor, né? 2,3 foi supermercado. Então, é isso. Acho que junta algumas coisas, né? Junta realmente que o dinheiro está mais curto, né? Então, a pessoa acaba querendo ou não podendo sair, né? E também tem aquelas pessoas também que já cansaram de filas, né? Porque essas datas aí é muito difícil, né? Todo mundo que já foi ou que tenta ir, ou se programa com antecedência, ou já vai com aquela tranquilidade de esperar, né? Tem esse ponto, né? E aí o que você falou, então, loja física, né? Ela cresceu 5,6, né? E movimentou 5,48 bi de dinheiro, e o e-commerce está falando aí de 2,64, né? Então, os números aí são expressivos. Essa data é uma das datas que o varejo gosta, né? O varejo movimenta, todo mundo se preparando para uma das datas, essa é uma delas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães e assim vai, né? Muito bom. E aí, agora, a gente aí, entrando em uma outra notícia também, que acabou de sair, que é um novo modelo de negócio aí, né? No mundo dos pets, né? Então, a gente aí saiu notícia também fresca, acabou de sair aí ontem também, que a Pets, né, uma das líderes do segmento Pet, a PetZ, ela está lançando um novo modelo de negócio, apostando na classe C
que é o atacarejo do mundo pet, né? Então, aí o grupo fundado pelo Sérgio Zimmermann tem uma proposta aí mais agressiva em preço, buscando aí o público C. E essa loja piloto vai ficar na Marginal, onde foi fundada lá, onde nasceu a Pet Center Marginal, né? E hoje em dia o grupo, lembrando aí os números do grupo, hoje ele tem aí mais de 240 unidades espalhadas pelo Brasil e 3,8 bilhões movimentados no ano passado. Então, essa é uma notícia quente também aí, que isso é uma tendência, isso é o líder puxando um novo negócio. O que você me diz dessa notícia, Juliano? Olha, eu não sei por quanto tempo ou se vai ser um crescimento realmente eterno, mas todo o segmento pet tem crescido demais, isso é um fato, e essa ideia não tem como dar errado, porque você junta hoje duas demandas super expressivas, demanda por preços mais econômicos e demanda por artigos pet, que são duas espinhas dorsais aí do que a gente tem visto em consumo, principalmente no varejo. As áreas pets dentro dos super hipermercados também têm ganhado a sua relevância, os pets têm ganhado a sua relevância, então o mercado está super aquecido, juntou a fome com a vontade de comer. Não sei quanto tempo isso dura, mas por enquanto está funcionando e isso daí não tem como dar errado. Acho que vai ser um golaço. Eu concordo, também acho que foi um tiro muito certo. E aí o Rodrigo Cruz, né, que é o vice-presidente aí de varejo, de operações da Pets, ele diz que realmente eles estão focando numa fatia de mercado de pessoas que têm animais de estimação, que quer comprar produtos, mimos, etc., mas que tem uma limitação de renda, né? Porque a Pets, quando foi criada, segundo ele, ela buscava um mercado premium, uma experiência mais premium, né, de um sortimento, etc. E a Pets agora com essa nova modelo de negócio, né, que é o atacarejo, ela realmente foca em também ter produtos com uma outra experiência, que queira atacar a grande maioria, né, hoje em dia, aí o público Pets no mundo, né, ele tem números bem grandes, né? Eu acho que vale a gente lembrar aqui uma coisa que a gente falou a semana passada, um dado que a gente falou a semana passada. Classe CD no Brasil hoje tem um orçamento mais flexível entre todas as classes. Não é uma questão de quantidade de dinheiro, é de flexibilidade de direcionar gastos e despesas. A gente falou aqui a semana passada que muitas vezes a classe CD até troca investimento em poupança ou investimento em alimentação por apostas, por exemplo. Então, eles querem surfar um pouco nessa onda, né? Classes CD tem orçamentos flexíveis e podem mudar a qualquer momento. Sem dúvida, também acho, também aposto. Classe C e classe D, eu sempre achei que é o que movimenta aí grandes números aí do varejo, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Agora, nossa terceira notícia da semana, temos uma notícia um dos grandes varejistas do Brasil, Casas Bahia, falando aí que vai voltar a chamar Casas Bahia e volta com o antigo slogan, né? Então havia, né? Depois mudaram lá atrás, está anunciando que volta a ser chamada de Casas Bahia e volta o antigo slogan, dedicação total a você, né? Então anunciou também dia 12, nesta terça-feira à noite, essa movimentação em termos de ações do grupo, ela teve uma queda, né? Então até hoje às 4h20 da tarde, essas ações registravam uma queda aí de 7,69% no valor, né? Registrando a maior baixa do Ibovespa, sendo cotada a R$ 1,07. E é uma estratégia aí do grupo, né, de voltar. E aí fica a pergunta aqui, né? O Casas Bahia, será que tinha mais apelo ao público? Era mais conhecida? Tinha mais engajamento? O pessoal gostava mais? O que você acha dessa notícia aí que saiu? Como branding, faz todo sentido. Há valores que são perdidos quando há fusões, e isso daí claramente aconteceu. Até os números mostram isso, nesse caso. Então, como branding, faz todo sentido e é super legal. Quero ver se eles vão conseguir trazer aquele DNA do carnezinho de volta. Eu acho que esse é o grande desafio. Claro que é uma piada o carnezinho,
mas o carnezinho, a época do carnê, remete a uma estrutura toda, um DNA que eles tinham de saber lidar com aquele consumidor e de tornar eles super fiéis, relações de médio e longo prazo, e isso daí ter feito deles um gigante. Então, eu quero ver se isso eles também vão conseguir fazer. Sem dúvida. É um gigante, né? Vendo do lado, eu achei que eles, com qualquer varejo grande, eles cresceram muito. E aí uma pergunta para você, né? Que tem uma visão de marketing muito forte, né? Eu acho que a Bahia, no passado, ela tinha um DNA e crescia como muito popular, né? Era acessível, todo mundo ia na Casa Bahia comprar, o carnezinho que você disse, realmente comprava aí geladeira, televisão, comprava tudo lá no carnezinho e era uma coisa muito popular, né? Claro que ela cresceu, ela melhorou, então as lojas ficaram mais bonitas, as lojas ficaram mais apresentáveis. E a pergunta para você, será que isso não afastou um pouco ou deixou, de repente, aquele público lá, C e D, acabamos de falar de público C e D, será que o público C e D ficou receoso ou achou que já não era mais aquela popular de casa, que você chegava lá, não tinha frescura? O que você acha dessa mudança aí? Pode ser que tenha acontecido exatamente isso que você falou, porque em algum momento se perdeu esse DNA deles, né? De ser o que era, de ser o que os Klein fundaram, né? De ter aquele relacionamento com cada um. Eu me lembro da época de não alimentos do Carrefour, e era muito difícil trabalhar competindo com eles, pela fidelização que eles tinham, muito mais do que pela precificação. Então, essa questão de classes, ela também pode ser relativa. Pode estar mais ligada a uma percepção do que propriamente a preços efetivamente mais baratos. Sempre existiram os bois de piranha, que chamavam essa galera, né? Mas, de um modo geral, se fosse possível traçar aqui uma cesta básica de não alimentos, especificamente de bens duráveis, eletroeletrônicos, eu diria que a diferença de preço entre todos os players, especializados ou não, aí eu digo especializados, Casas Bahia, Ponto Frio, etc., e não especializados de hipermercados, a diferença de preços é mínima. Concordo com você. Realmente a Casa Bahia sempre tinha aquele público, né, que falava, não, a Casa Bahia é o mais barato, eu vou lá porque o preço é bom, eu gosto de ir lá. E a gente sabia que não era, né? Não era o mais barato, mas ele tinha essa fama, realmente. Você tem razão, ele tinha essa fama. Não era, claro que dividia muitas vezes, tinha até aquela brincadeira do que pagar quanto, depois foi cortada, porque, né? Mas era isso mesmo, você tem razão, acho que é isso. Tomara que dê certo, que volte, né, com força, porque o varejo é um player muito importante para o varejo, né? Se não for o maior desse segmento aí do Brasil, movimenta bastante números muito grandes, né? Bom, agora mais uma, também falando aí de grandes jogadores, grandes players do varejo, né, que saiu essa semana. A gente fala de Natura, né? Também Natura, uma subsidiária da Natura nos Estados Unidos, anunciou, né, pedido de recuperação judicial, que foi a Avon, nos Estados Unidos. E aí a Natura teve uma queda aí de 8,85% nas ações. Aconteceu tudo entre ontem e hoje, esses números. E a Natura segue defendendo realmente que é um bom negócio, tem até estimativas de investimento, chegou-se a falar que tem aí um aporte aí de 125 milhões de dólares para fazer uma oferta, né, para adquirir as operações fora da Avon, fora dos Estados Unidos. Então tem esse mercado aí, falando também das grandes aí, Natura e Co, com relação a Avon. O que você me diz aí dessa movimentação, Juliana? Bom, o que eu acho é que eles têm que seguir olhando para o Brasil, tanto quanto eles sempre olharam. A gente falou Dia dos Pais. Só no Dia dos Pais desse ano, versus o ano passado, cosméticos e higiene aumentou 4,2% em faturamento. Então, não tenho dúvida que esses caras estão de olho nesse mercado, e independente de qual for a movimentação, Brasil deve ser uma prioridade absoluta. Concordo, também acho. Realmente, o cosmético, né, forte esse ano. Acho que os pais aí estão mais se cuidando mais, né? Cuidando mais e usando mais cosméticos. Realmente, a gente vê esses números, né? E aí, já entrando em números, né? Como a gente, talvez, uma das últimas notícias aí da nossa semana, a Cielo, né, tem um índice aí de varejo ampliado. Ela soltou também o referente a julho, né, de 2024.
sempre comparando com o julho de 2023, né? E tem uns números aí que, no geral, o varejo cresceu 2,8%, e aí tem um pouco a ver com o Dia dos Pais, com relação às lojas físicas e o comércio eletrônico, do online, né? Então, você vê aí que o e-commerce, nesse período, ele cresceu 8,1%, né? E a loja física cresceu 1,6%. Olha aí, um pouco refletindo o Dia dos Pais que você acabou de comentar. No Dia dos Pais houve um movimento, pontualmente no Dia dos Pais, né? Houve um movimento inverso, né? O e-commerce cresceu menos do que o físico. Exatamente. Mas eu acho que esse dado é interessante, do ICVA, só que ele não mostra o ano, né? A gente está comparando aí julho contra julho, né? Do ano passado. Esse ano, infelizmente, o número não é tão bom ainda. Espero que os próximos meses continue tendo esse tipo de crescimento versus o ano passado, para que feche o ano num crescimento superior ao que foi o crescimento de 23 versus 2022. Basicamente, 4%, estamos falando. Então, acho que as fotografias dos meses, elas são importantes, mas eu acho que o filminho do ano é o que deve ser esperado aí, entendido, para ver o que realmente aconteceu. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que realmente o acumulado sempre é a melhor opção, né? A melhor visão, para ter uma ideia, né? A fotografia do mês, realmente ela mostra números comparando um mês contra o mês anterior, aí tem sazonalidade, tem a questão também pós-pandemia, então tem vários números aí diferentes que mudam e talvez dê uma visão míope, né? Do total. Concordo com você. Otimista demais, às vezes, né? Se você olha só um mês e fala, pô, legal, tô bem, né? Ou quem estiver performando está bem, mas às vezes não está, né? Concordo. Estamos de acordo. Bom, então acho que é isso. Acho que finalizamos então aí o bate-papo da semana. Hoje estamos sem o nosso presidente, né? O Maurício Grandeza participa normalmente com a gente, mas mantemos aí o nosso podcast firme e forte. De novo, hoje, terça-feira, 13 de agosto, numa noite gelada em São Paulo. Fechamos o nosso Varejando, o podcast da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. Estamos aí nas nossas mídias sociais, presentes no LinkedIn, Instagram, Facebook. Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana. What's up is down, what's left is right.